Se você está buscando manter a sua frequência elevada, mas sente que ainda se deixa influenciar facilmente pela negatividade das pessoas ao seu redor, como parceiro, família, amigos ou colegas de trabalho, e quer saber como parar de deixar que isso aconteça, essa sequência de vídeos é para você. No vídeo anterior eu trouxe o segundo ponto, que foi compreender que é você que detém todo o poder nessa história, não são os outros. E o poder que você acredita que alguma pessoa ou acontecimento tem sobre você é, na verdade, uma permissão que você mesma concedeu e que está sendo usada contra você. Se você não assistiu, é muito importante que assista. Hoje, eu trago o terceiro e último ponto dessa sequência, fechando isso de uma forma prática e aplicável no seu dia a dia, para que você mantenha a sua frequência elevada, mesmo convivendo com pessoas sintonizadas em frequências negativas. E para isso, saiba que é preciso que você passe a ver essas pessoas de uma forma diferente de como habitualmente você tem visto. É preciso que você altere a sua percepção a respeito delas, porque percepção e projeção estão interligadas. Então, o que você percebe, você projeta na sua realidade. É como se a maneira como você olha para a vida ou para as pessoas é a maneira como a vida ou as pessoas olham para você, respondem a você. Então, olha só. Se mesmo tendo acompanhado o conteúdo que eu compartilhei com você, e ainda estiver tendo dificuldade de parar de deixar que a frequência negativa dos outros afetem você, não se sinta mal por isso. Apenas saiba que é possível e provável que você ainda esteja percebendo essas pessoas como grandes, fortes, poderosas e inconscientemente se percebe menor diante delas. E essa percepção cria a experiência. Existe um trecho na Bíblia que fala sobre gigantes na Terra e diz que os homens, aos seus próprios olhos, eram como gafanhotos, e aos olhos dos gigantes também eram vistos assim, algo nesse sentido. Isso mostra algo profundo. A forma como você se percebe influencia a forma como os outros te percebem. Então, não importa apenas como você vê os outros, mas mais ainda, como você se vê e se percebe. Se você se percebe como inferior, incapaz, é assim que será. E a forma de mudar isso é lembrar que o verdadeiro poder está no controle do seu estado interno, está no cultivo de convicções mentais, emocionais positivas a seu próprio respeito, que pensa, sente, imagina, acredita sobre si mesma. Está em investir em você, o bem mais precioso que existe, reprogramando sua mente, se desfazendo de crenças que não te servem, se desfazendo de bloqueios que te impedem de ser, fazer e ter o que tanto quer. Inclusive, já fiz vídeos aqui no canal de como fazer tudo isso. Faça isso não por alguém, faça isso por você mesma. O ser mais importante e precioso que existe na sua vida. E além do que eu acabei de mencionar aqui, eu te convido a dar mais um passo nessa direção, de obter uma nova percepção, que é parar de ver essas pessoas pelas quais você se sente influenciada negativamente como um obstáculo, e sim passar a vê-las como uma oportunidade. O que você quer dizer com isso? Se muitas delas estão me afastando do meu centro, da minha frequência, me influenciando negativamente, que oportunidade seria essa? Então, é um convite de passar a ver essas pessoas como uma oportunidade para você exercitar a sua nova frequência. Aquela na qual que você está se movendo para se sintonizar, sabe? Para acessar a sua realidade desejada. Para realizar seja o que for na sua realidade pessoal aí. Relacionamento amoroso, prosperidade, bem-estar. Até porque você já entendeu que tudo tem uma frequência. E se você ainda não acessou o que você quer, é porque na maior parte do seu tempo ainda está operando numa outra diferente dessa. Quando você se torna cada dia um pouco mais consciente de si, você percebe que não tem problemas de verdade. Você tem oportunidades. E a de hoje é passar a ver as pessoas não mais como obstáculos, e sim a de exercitar a sua nova frequência, que até o final desse vídeo você vai entender como fazer isso. Cada pessoa na sua vida, se você a ver como um problema, é assim que você a vivencia. É tudo que você consegue vivenciar dela e o que está mais próximo a ela também. Agora, se você ver ela como uma oportunidade, então isso se transforma num jogo e deixa de ser uma batalha, deixa de ser algo que está te arrastando para baixo, te esgotando emocionalmente e tem influências negativas sobre você. E sim, exercitar a sua nova frequência se torna ainda mais desafiador quando o externo, as pessoas, estão em oposição e não cooperam. Mas é justamente aqui que está a oportunidade de exercitar o seu maior poder. Afinal de contas, pensa comigo. Cultivar um estado interno elevado quando está tudo certo e bonitinho lá fora, no externo, é mais tranquilo, não é? Agora,
Imagina só quão poderosa e disciplinada você precisa ser para estar em um ótimo estado interno, enquanto o seu externo reflete justamente o contrário, está sucumbindo, está um caos. Então esse é o verdadeiro poder. E esse poder nunca pode ser tirado de você. Porém, ele requer que seja praticado e exercitado. Então, ao invés de você pensar consigo mesma, minha vida seria muito mais fácil se essas pessoas mudassem, você, no caso, muda a um nível que você não precisa mais que elas mudem. Então pegue isso para você. Mude internamente a um certo nível que não dependa mais emocionalmente de ver a realidade externa mudar primeiro. Isso inclui pessoas e circunstâncias. Aliás, tem uma parte de nós que pensa, se a minha mãe fosse uma monja, minha vida seria mais fácil. Se meu pai fosse um bilionário, minha vida seria muito mais simples. O que eu posso dizer é que sim, talvez seria. Mas ao invés de desejar que a vida seja mais fácil, deseje estar numa frequência onde você permita que a vida seja fácil. Viu a diferença? Porque querer que as coisas mudem ainda é uma indicação de dependência da realidade. E através dessa dependência você estará simplesmente sucumbindo, porque estará concedendo todo o seu poder ao externo, que metafisicamente falando te torna uma escrava, te torna prisioneira desde o começo. E aqui está a questão. Inclusive é a fonte da sua frustração com as pessoas que têm a capacidade de afetar a sua frequência, que se resume a uma coisa. E isso que eu vou te falar agora pode até parecer ríspido, mas eu te garanto que não é. Então, de forma consciente ou inconsciente, você quer ou espera algo dessas pessoas que você, no caso, não está dando a si mesmo. Então, não sei como é para você ouvir isso, mas para mim na época não foi nada agradável. Como assim? Eu quero ou espero algo delas que eu não estou dando para mim mesma. Sugiro que reflita um pouco. E no fundo, você vai perceber que isso faz sentido sim. Talvez seja apoio, ajuda, aprovação, amor, encorajamento, o que quer que seja. É o que você não está dando a si mesma. E é por isso que você quer isso delas. Na maioria das vezes, o que desejamos externamente é o que, no fundo, nos falta internamente. Isso pode ser extrapolado para várias coisas ou áreas da sua vida. A única razão para você querer mais dinheiro, por exemplo, relacionamento amoroso, saúde, bem-estar, é porque você tem a ideia inconsciente de que a obtenção disso, ou mais e mais disso, eventos ou circunstâncias em particular, vão fazer você se sentir de uma forma que você não está se sentindo agora. E como você acredita que tudo isso vai fazer você se sentir ou sentir o que não está sentindo agora, você está buscando esse sentimento fora de você. E justamente por estar buscando esse sentimento fora de você, você está indicando que não o tem dentro de você. E se não tem dentro, não tem fora, lembra? Você precisa identificar o que é que você está querendo dessas pessoas e que você sente que estão te afetando no caso. E que você não tem dentro de você. Identifique o que é, seja lá o que for. Como os exemplos que eu mencionei, de amor, apoio, encorajamento, aprovação, você precisa dar a si mesmo primeiro. Porque a razão pela qual eles não estão conseguindo dar a você é porque você não tem dado isso a si mesmo antes. E para você fazer isso, você pode usar a sua maravilhosa imaginação para cultivar uma cena, uma imagem, como um filme. Com essa emoção, com isso que você identificou. E a emoção é a verdadeira linguagem da mente subconsciente, né? Então, assim, você estará cultivando isso internamente, sem a necessidade de projetar isso ou desejar isso de outras pessoas. E adivinha? Quando você não precisa mais disso em questão que você identificou, você estará livre. Aí sim, tudo passa a fluir, a acontecer naturalmente. Então, não busque nada fora. Seja tudo isso primeiro para você mesmo. Essa é a direção. Leve isso com você. Ninguém pode te dar o que você não tem dentro de você. E se tem algo que te incomoda nessas pessoas, que você acredita que estão afetando a sua energia, é porque você quer algo delas, que elas não podem te dar, porque também não possui isso dentro de si mesmas. Mas claramente, você também não possui. Reflita um pouco a respeito. Bom, compreendida essa parte, aqui está a maneira final de lidar com as pessoas que estão afetando a sua frequência. Para isso, você precisa entender a emoção, precisa descobrir o que eles estão despertando em você. Talvez seja medo, preocupação, dúvida. E quando você for capaz de identificar a emoção, saber como eles estão afetando você, é aqui que está a sua transformação.
Porque sim, se você quiser fazer essa transformação, você precisa saber com o que está lidando, como eles estão afetando você. E quando você entende que cada emoção que eles estão fazendo você cultivar aí dentro de você tem uma polaridade energética oposta, e quando você entende essas polaridades, você pode aprender a cultivar dentro de si mesma o oposto, no caso. Como, por exemplo, eles podem fazer você sentir medo. O oposto seria a coragem. Eles podem fazer você sentir preocupação. E o oposto talvez seria a fé. A dúvida e o oposto seria a confiança. Escassez e o oposto seria a prosperidade. Então se pergunte, qual é a percepção que eu tenho? Ou o que essas pessoas estão me fazendo sentir? Depois de identificar isso, o que você precisa fazer é mudar a sua concentração, o seu foco, para cultivar justamente o oposto, ou seja, o que te faz bem. Porque a concentração é o foco da sua atenção, da sua energia. E se você puder concentrar a sua energia no que te faz bem, começará a inspirar mais de si mesma. Começará a colocar em movimento a vibração dessas qualidades, que se sintoniza com uma frequência que se tornará a sua realidade. Então, assim, não estará mais nas mãos de alguém no externo, mas estará transformando o que estão fazendo você sentir em tempo real. E quanto mais você se inclinar para a polaridade energética que deseja vivenciar, menor será a influência negativa deles sobre você. E lembre-se, se eles quiserem te puxar para o lado que estão, você só vai se já estiver perto deste lado. Semelhante atrai semelhante em algum nível, lembra? Agora, se você estiver no centro, na neutralidade, ou até mesmo mais próximo do lado oposto, que seria da coragem, da fé, da confiança, é mais difícil você ir para o outro lado, no qual eles estão, no caso. Mas isso depende da sua habilidade de controlar o seu estado interno, do que pensa, sente, imagina, acredita e foca a sua atenção. E pensa, no caso, a respeito de si mesmo, das outras pessoas, depende da habilidade de manter o seu estado interno alinhado com frequências mais elevadas, independente do que esteja acontecendo no seu estado externo. E ao fazer isso e praticar diariamente o que eu trouxe até aqui, a frequência dos outros não afetará mais a você, mas sim será realmente vista como uma oportunidade, um jogo para você exercitar a sua nova frequência, não permitindo mais que os outros te afetem negativamente. A menos que você novamente decida que isso aconteça, claro. E hoje finalizo por aqui o que me propus a compartilhar essa pequena sequência de vídeos. Se você gostou desse conteúdo, se te ajudou, se foi útil, deixe o seu comentário, para que eu saiba um pouco mais sobre você que me assiste. E para que esse conteúdo chegue a mais pessoas também. No mais, se você sente que algo na sua vida não está fluindo como gostaria e acredita que o que eu tenho a oferecer possa te ajudar, as informações estão na descrição do vídeo. Agradeço muito por assistir até o final e até mais.